Estamos chegando agora no Parque dos Bastiões, que é situado ali perto da Cidade Velha de Genebra e é um dos parques históricos mais famosos e frequentados no centro da cidade, com áreas verdes espaçosas, locais culturais importantes e tudo isso no seu espaço de 65 hectares. É possível dentro desse parque você ter aí parque de diversões para crianças. Ele também é caracterizado por ter um xadrez gigantesco, com tabuleiros que você pode jogar xadrez gigantes e jogos de dama no chão, e um parque muito popular e frequentemente utilizado pelos locais e visitantes. Ele abriga a biblioteca da Universidade de Genebra e também o Palácio Einar, que é a sede da prefeitura. É um local ideal, muito agradável para fazer uma caminhada, aprender um pouco sobre a história da cidade e para relaxar a mente durante essa estadia nesse espaço público. A história inicial desse parque e a elaboração de construção de um parque público para tal fim iniciou em 1726, quando as autoridades decidiram arranjar um espaço e transformá-lo em um verdadeiro parque público. E começou com a plantação de castanheiras. E assim foi o primeiro jardim público concebido desde a sua origem para esse fim. E foi no ano também de 1817, que foi muito importante na história do parque, pois foi dado pelo governo de Genebra uma cadeira de História Natural a Augustin Pirame de Candolle. E ele cria, com essa nomeação da cadeira, ele cria junto da Academia de Genebra o primeiro jardim de plantas da cidade, na parte central do passeio do Parque dos Bastiões. E no ano seguinte, no ano de 1818, e seguindo os planos do general Guilherme Henri Dufour, ele, que tinha seu escritório na Praça Nova, plantou um laranjal, construindo em seguida uma estufa. E em 1864, graças ao Dão de Brunswick, o jardim foi cercado e desde então faz parte do portão da imagem quando entra nesse local e em definitivo se tornou um parque totalmente finalizado conforme se vê hoje. As costas ou traseiras da Universidade de Genebra, elas dão para o Parque dos Bastiões e contém esse espaço onde as pessoas, os visitantes, usufruem esse espaço como local de lazer e sossego. E aproveitar também para falar mais alguma curiosidade da Suíça. Na Suíça, os domingos e feriados, impera a lei do silêncio e atividades barulhentas, como aspirar a casa, usar até mesmo o secador, podem ser mal vistas. E em alguns lugares, alguns condomínios são até proibidos. Outra curiosidade também é que a reciclagem é rigorosa e o descarte do lixo é pago por sacos oficiais. Por todas as cidades e vilarejos é possível encontrar fontes de água potável, bastando encher sua garrafa ou vasilhame quando você estiver passando e encontrando essas fontes. Politicamente, os cidadãos têm participação direta e frequente até na tomada de decisões políticas. Esse belo país organizado que faz fronteira com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Áustria, Liechtenstein, e teve influência cultural desses países e que são muito evidentes. E por essa razão até que na Suíça tem esses idiomas oficiais, que é o italiano, o alemão,
o romanche e também o francês. Eles que são os inventores, né, do famoso canivete suíço, chocolate ao leite, chocolate branco, o velcro, papel alumínio, o Bepantol, a fonte helvética, leite condensado em pó e sua excelência na relojoaria, com marcas icônicas e famosas como Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer e também o Ômega, dentre várias outras marcas de relógios. Mas um dos pontos fortes deste Parque dos Bastiões e que até motivou conhecê-lo foi o famoso Muro dos Reformadores, que é localizado aí dentro deste parque, e um muro que contém 100 metros de comprimento e 5 metros de altura, construído contra as muralhas do século XVI que cercavam a cidade, cuja construção iniciou em 1909, no ano da celebração de João Calvino, teólogo e líder religioso, escritor cristão, e que faleceu na cidade de Genebra, dia 27 de maio de 1564. Ele também foi construído para celebrar os 350 anos de aniversário da fundação da Academia de Genebra, hoje Universidade de Genebra, e a construção iniciou em 1909, após várias etapas, veio também a Primeira Guerra Mundial, e finalizada aí em 1917. Os grandes personagens da Reforma Protestante estão representados em forma de estátuas em baixo relevo imponentes. Temos então a primeira estátua à esquerda de Frederico Guilherme I de Brandemburgo, ele que nasceu em 1620 e morreu em 1688, e que foi o protetor dos refugiados huguenotes pela Alemanha. Todos estes que foram figuras protestantes de diferentes países calvinistas e outros temas, né, fundadores do movimento. Ao lado aí de Frederico Guilherme, nós vamos ver a estátua de Guilherme I de Orange, ele que viveu de 1533 até 1584 pela Holanda. Ele que foi uma importante figura protestante no país holandês e tem registrado aí o seu nome na história e compõe esse muro dos reformadores. Logo em seguida, nós vamos ver aí o almirante Gaspar II de Coligny. Ele que viveu, né, de 1519 a 1572 e teve a sua importância muito grande nessa reforma protestante que ocorreu em vários países, e ele que representava na ocasião a França. E por essa razão ele também faz parte deste Muro dos Reformadores, e nós vemos nesse momento uma escultura que faz referência à sua importância religiosa no local. Essas grandes personalidades da Reforma, né, estão representadas aí neste muro, e os principais deles nós vamos ver agora ao centro. Nós vamos ver João Calvino, Guilherme Farel, Teodoro de Bezé e John Knox. São os 4 principais e que fizeram com que a Reforma Protestante tivesse essa magnitude e sua evolução após o início dela com Martim Lutero. E assim à esquerda nós vamos ver Martim Farel. Ao seu lado nós temos João Calvino, em seguida Teodoro de Bezá,
e João Knux, que são os 4 principais que têm um destaque maior nesse monumento. É importante destacar que no pedestal onde estão essas 4 estátuas, está gravado aí o Cristograma, que é uma combinação de letras para o nome de Jesus Cristo, que tem os seguintes dizeres: Jesus, homem e Salvador, de forma abreviada. À direita dessas 4 personalidades religiosas, nós vamos ver e vamos deparar com a escultura. O primeiro deles, que é Roger Williams, que viveu de 1603 até 1684. Ele que era o representante desse movimento na Nova Inglaterra e teve também sua importância muito grande nesse grupo dos reformadores que estavam ali representados em diferentes países europeus. E logo em seguida nós temos ao seu lado Oliver Cromwell, que foi um líder religioso e viveu de 1599 até 1658. Ele que representava a Grã-Bretanha. E teremos também em seguida a escultura de Stefan Brodsky. Ele que viveu de 1557 até 1606 pela Hungria. Martim Lutero, né, uma das figuras centrais do protestantismo, ele está contido em cada uma das extremidades do muro, em 2 estelas, né? São 2 pedras erguidas, e assim como Urico Zwinglio, que viveu de 1484 até 1531 e que foi um dos homens que converteu a Suíça ao protestantismo. O reformador Jan Lasky, polonês, também está celebrado no monumento. Ele que viveu de 1499 a 1560. Em alto relevo nós temos essas 10 principais esculturas. E esse monumento, né, que em sua parte central representa esses 4 pioneiros da Reforma Protestante, eles vestidos aí com a capa de Genebra, e destacando então Guilherme Fadel, que viveu de 1489 a 1565, e um dos investigadores da Reforma de Genebra. Como já foi dito, João Calvino, né, que viveu de 1509 a 1564, ele que foi um personagem chave desse movimento. E também Teodoro de Bezat, que viveu de 1513 a 1605, que foi reitor da Academia de Genebra e sucessor de Calvino. E João Knux, que viveu de 1513 a 1572 e que foi fundador do culto presbiteriano na Escócia. Historicamente, a Reforma Protestante, ela influenciou a Suíça em geral e também em Genebra. A capital Berna, né, favoreceu a introdução do novo ensino, dando liberdade aos pregadores reformadores Guilherme Farel e Antônio Froment, e assim a cidade começou a respirar esse novo movimento protestante. Tanto é que em 1536, os genebrinos, né, que eram cidadãos de Genebra, eles declararam-se protestantes e proclamaram a cidade como uma república de Genebra. O protestante João Calvino, que residiu na cidade entre 1536 até a sua morte, 1564, excetuando aí o período de exílio, né, que foi de 1538 a 1541, ele tornou-se o líder espiritual na cidade. E muito embora, né, a cidade propriamente dita permanecesse protestante, uma grande parte da diocese histórica retornou ao catolicismo no início do século XVII, e assim permaneceu também na cidade. Outro fato também mais recente
há 23 anos atrás, no dia 3 de novembro de 2002, durante a festa da Reforma, gravaram-se na pedra do muro o nome de outros 3 precursores da Reforma. E esses precursores são Pierre Valdo, John Wycliffe, Jean Hus e também da teóloga e historiadora da Reforma, Marie Penthiere, sacramentando assim também a importância desses personagens no que se refere à Reforma Protestante, no que se refere aos estudos e o conhecimento protestante em Genebra. Muito mais que um parque apenas de passeio, mas são histórias que essas esculturas que vão passando ao longo do parque e sua importância no cenário político, no cenário histórico da Suíça. A Suíça que não faz parte de alianças militares como a OTAN, mas apesar disso ela possui um exército forte e bem treinado, e seus cidadãos ali do sexo masculino são obrigados a servir o exército. Várias organizações internacionais buscaram a sede na Suíça, como a Cruz Vermelha, a FIFA, a ONU, o Fórum Econômico Mundial, e muito embora ela não fazer parte da União Europeia, mas é por razão dessa neutralidade dela em relação a conflitos e eventuais conflitos armados aí, ela que não participa desde 1815 em nenhum outro tipo de atividade militar, mas que se porventura houver a necessidade de uma intervenção, os seus cidadãos já estão preparados e eles já têm até os bunkers, como eu já havia dito, que conseguem acomodar toda a população em caso de guerra. Essas curiosidades são bem interessantes e uma delas é até mesmo você atravessar uma via de pedestre. Se você estiver para atravessar uma via de pedestre e esteja fechado o semáforo para você atravessar, mesmo que não venha veículos de um lado ou do outro, você deve esperar o seu momento para atravessar. Se porventura você infringir e tiver uma fiscalização, você vai ser multado e o valor dos francos não vai ser baixo. Outra curiosidade é que o transporte público você entra e você valida o seu bilhete e você sai, não há fiscalização. Mas se você porventura for fiscalizado e perceber que você está utilizando o transporte público sem o bilhete adequado, você vai receber uma multa pesada e que não vai ter justificativa. A organização tem o seu preço, muitas pessoas não conseguiriam adaptar esse modelo, mas que eu estou achando muito agradável. E encerro com Lutero, que foi esse grande mentor do protestantismo.